Itapetinga, morei aqui até os 14 anos, gostava de jogar bola como vocês, fiz outros esportes, fiz karatê, sempre gostei de esporte, pensava até em ser jogador de futebol, né? Como o Marquinhos foi, como outros colegas da gente foram. E aí acabou que a vida me levou para o estudo. Eu acabei indo estudar, né? Sou médico de formação. E aí, pode sim. E aí, há 10 anos atrás, eu tinha... Ei, Rafinha! Rafinha, presta atenção, Rafinha! Aí, 10 anos atrás, o tio teve uma pancada na coluna, vamos dizer assim, e perdeu o movimento das duas pernas. Aí tive que ficar um tempo andando só de cadeira. Eu utilizo ainda para andar para lugares mais longes. E aí, hoje eu consigo andar com essa muleta, fiquei com problema na perna. E aí, o esporte, que é uma ferramenta muito importante de qual vocês estão fazendo aí, acabou me levando de novo a sonhar com essa questão de competir, de representar a nossa cidade, de representar o nosso estado, de representar o país em uma competição. E aí no ano passado eu passei a ser o melhor do Brasil na minha categoria, são 16 atletas. E aí eu passei a ser o melhor nessa época. E aí consegui depois ir para um campeonato que classificavam 12 barcos, são 34 barcos tentando vir para as Olimpíadas. Só que só 12 é que vem. E aí o tio conseguiu, né, ficar entre os 12 primeiros, né, fiquei em sétimo nesse campeonato. E esse ano, vocês devem ter ouvido falar, a tocha paralímpica passou e olímpica passou por aqui, Marquinhos inclusive teve a oportunidade de conduzir. E o espírito realmente é esse é o maior evento do mundo, acontece de 4 em 4 anos. Então só em conseguir estar lá já é muito difícil. E acabou que o tio aqui acabou conseguindo ir para a final, eu fiquei em sexto, né? Mas para mim foi muito bom, diante do tamanho do campeonato e do tempo que eu tenho fazendo esporte. Vocês que alguns querem ser jogador de bola, para conseguir ser jogador de bola demora, tem que treinar muito, tem que fazer, né? Muita coisa para um dia conseguir chegar lá no alto nível. E assim é meu esporte também, que é o remo. É uma prova de 1000 metros, tem países que são mais fortes há muito mais tempo, já treinam há 5 a 10 anos, eu tenho 2 anos na modalidade, e aí se eu quiser um dia ser um medalhista, daqui a 4 anos tem outra, e aí é me dedicar, continuar treinando, né, para poder, quem sabe lá na frente, colher a fruta. A gente planta para colher depois. E aí, o que eu desejo a todos vocês é muita sorte aí, sucesso. Vocês estão bem representados, estão com um bom professor. Se meu filho morasse aqui, se eu morasse em Itapetinga, provavelmente ele estaria aqui no meio de vocês, é da idade de vocês. E é isso aí, mandem ver. Quer perguntar uma coisa? Você foi no Rio de Janeiro? Eu fui no Rio de Janeiro, eu estava lá. Você quer ver fazer basquete de cadeira de roda? Eu já até tentei fazer basquete de cadeira de roda, só que não gostei muito não, sou meio ruim de lançar. Aí preferi ir para um que eu tivesse mais habilidade. Você já fez vôlei? Vôlei já fiz antes de ter a lesão na coluna. Antes, aqui mesmo, brincava, tinha uma quadrinha de vôlei ali. Vôlei de praia, era a única coisa que eu brincava de vez em quando. Tênis, já joguei tênis. Aquelas quadras ali, eu gostava de futebol, eu sempre gostei de muito esporte. Já fiz karatê, tênis de mesa, jiu-jitsu, já treinei. Eu também faço jiu-jitsu. Karatê. Só que aí o que me levou mais longe, por coincidência, por coisas da vida, né, por conta de uma coisa ruim, que foi isso que o tio teve na coluna, acabou levando o tio para uma coisa boa. Eu tive paciência, né, treinei, foquei e consegui participar do maior evento esportivo do mundo. E aí foi pelo remo, acabou sendo pelo remo. Que eu nunca pensei em fazer, aqui a gente não tem, né, lugar para fazer na nossa cidade. Aquela lagoa que a gente tem ali é pequena, não daria para fazer. Então, eu treino na Ribeira, lá em Salvador. Estou tentando montar um polo num lugar que tem uma lagoa grande, que aí dá para treinar melhor. E aí em Pituaçu. Tipo no Rio de Janeiro, lá na... Polo é isso aqui, ó. Vou responder primeiro a ele aqui. Ele perguntou o que é um polo. Polo é um local de treinamento. Vocês aqui tem um polo de futebol de vocês, que é o quê? Aquele campo, esse campo. Aqui é o polo de vocês, e o de trás. Vocês estão bem assessorados. Ali não é mais campo, não. Na nossa época não tinha nada. Não tinha isso, não, né, Marquinhos? Só faltou quanto tempo pra você? Na verdade, eu sempre consegui fazer as coisas muito rápido no esporte assim. Eu diria que foi uns 3 meses para poder pegar o equilíbrio certinho do barco.
E aí, para ficar em alto rendimento, aí demorou um pouquinho mais. Eu diria que de 1 ano a 1 ano e meio, para começar a competir de igual para igual com os caras. Você fazia karatê aqui em Tapetinga? Eu fiz karatê aqui em Tapetinga durante 7 anos. Vocês, não sei se vocês conhecem, tem um professor de karatê aqui muito bom, ele continua lá, que é João Lemos. A gente é professor de karatê. Eu sou faixa preta lá, eu me graduei lá. Ele, além de... Eu morei na faixa. Você salva o mundo de noite, é? Não, ainda não. Se eu pudesse... Essa foi... Se eu pudesse, eu Olha, faria. tá vendo aí tá vendo como é a importância do esporte? O esporte, além de ser uma coisa boa pra gente, pra nossa atividade Nosso física, corpo, nosso nossa saúde. ajuda a disciplinar, ajuda a educar. Pra você ver, nós começamos numa escolinha que teve aqui, Craques do Futuro. Que tinha um lema de ver igual o lema. Livro na mão e bola no pé. Exatamente. O importante é o que? Estudar. Como eu já falei, o estudo em primeiro lugar, depois vem as demais coisas, você praticar esporte, brincar e tudo mais. E você vê, eu fui jogador de futebol, ele foi ser médico, e a maioria dos jogadores que participaram dessa escolinha, todos hoje são cidadãos de bens. O importante É o mais aqui importante. é formar cidadãos de bens, entendeu? Por isso que tem que ter o respeito aqui na escolinha, tem que ter respeito na sala de aula, tem que ter respeito aos seus pais, aos mais velhos, quem está na frente de vocês, fazer as coisas com dedicação, com foco. Se for de ser jogador um dia, vai ser jogador de futebol. Se for de ser um médico, vai ser um médico. Se for de ser um tenista, vai ser um jogador de tênis. Entendeu? Mas, além de tudo, cidadãos de bens, entendeu? E pessoas de bens. É isso que eu quero passar, isso que é importante passar para vocês aqui na escolinha. Entendeu? E o esporte que vocês fazem, o esporte de forma geral, contribui nesse caminho que Marquinhos está dizendo. Então, realmente, a educação e o esporte são os melhores caminhos que existem aí para a gente que é novo, né? Trilhar esse mundo que é grande. Entendeu? Fala aí. Boa pergunta. Vou explicar assim, ó. A gente tem um fio elétrico que desce da cabeça para as pernas, para os braços, que chama medula. Fica no meio da coluna. Eu sei qual é. Dentro da coluna. Por exemplo, Deixa ele explicar. um jogador, por exemplo, Daniel Dias, o nadador, ele usava uma coisa para chegar até a piscina. É mais ou menos por aí, exato. Aí tem esse fio elétrico, que é a medula. O tio teve uma lesão na medula, né? Teve uma espécie de como é que eu diria, um abscesso, um caroço, um nódulo, não sei como explicar para vocês, que comprimiu a medula. E aí eu perdi o movimento das duas pernas. Eu fiquei sem movimentar as duas pernas. Aí isso durou muito tempo. Cerca de 2 anos sem mexer. Aí depois fui usando cadeira de roda, Determinação. fazendo fisioterapia. Aí hoje eu não tenho movimento dessa perna. A perna esquerda, eu levo ela com o quadril, né? E uso essa prótese aqui para ajudar, né? O pé não ficar arrastando na grama. E com a outra perna melhorou. Não é como era antes. Não dava mais para dar um chute de... Chutava forte, viu? Eu costumava chutava forte normalmente. Chutava forte. Mas já me ajudou pelo menos ficar em pé. Então para distâncias pequenas e curtas eu uso a muleta. Mas eu tenho uma cadeira também quando eu vou em shopping, quando eu vou em lugar que eu preciso ir, aí eu vou na cadeira que é mais rápido. Para não ir né, devagar. Você ainda vai andar? É bem provável que não. A gente não pode dizer que não, porque a medicina e a ciência, ela cada dia mais está em evolução. Vocês que né, estudam, quem sabe um dia descubram né, circunstâncias para poder melhorar esse tipo de coisa. A medicina ainda não tem uma solução, não tem como fazer uma solda lá no lugar que foi lesionado. E aí pode ser que tanto através da medicina como através da tecnologia, existe já umas pernas que botam mecânica, que o cérebro pensa e aí ajuda a andar. Né? Tem algumas coisas assim, mas o que eu acho mais importante quando tem um problema assim, é você seguir a vida, não pode ficar esperando ficar totalmente bom para depois ir, que aí pode ser tarde demais. Tem que aprender a conviver. E aí hoje, como já tem 10 anos que eu tive essa lesão, eu já não penso nisso, se vai ficar bom ou se vai ficar ruim. O que eu penso é em fazer o que eu gosto, né, e o que a gente quer fazer para poder dar seguimento, porque a vida é curta no fim das contas. Você jogou futebol por quantos meses? Por muitos anos, desde que eu me conheço como gente, desde que era da idade de vocês assim, eu já gostava de jogar bola. Meu pai mexeu com futebol, foi presidente de liga aqui, que é aquela representava a seleção de Tapetinga, eu convivia no meio. E aí, até quando eu tive a lesão, eu gostava de jogar bola. Não jogava mais
não é como antes, assim, por causa dos estudos e tal, mas sempre foi minha maior paixão foi o futebol. Já jogamos juntos. Teve um time em Ipiranga. Marquinhos era, como ele disse, ele era um pouquinho mais velho do que eu. E aí, como vocês sabem, tem umas divisões, né, de infantil, de categoria. Mas ainda assim a gente teve a oportunidade. Eu desenvolvi rápido, quando eu era jovem, eu com 13 anos, 14 anos, já conseguia jogar com gente adulta. E aí, às vezes, tinha a oportunidade de entrar no time lá que o Marquinhos jogava, que era um time, né, um pouco mais velho. Gostava de jogar do meio de campo para frente. Do meio de campo para frente. Meio atacante, exatamente. E ataca ao mesmo tempo, aí fica melhor de juntar duas coisas. Com o tempo você vai descobrir, né, Marquinhos? Aí Marquinhos vai ali articulando. Vai, João Pedro, vai. Porra, vamos fazer um teste aqui, se consigo? Eu consigo assim, ó. Se você quiser agarrar, eu segurando o ombro de Marquinhos aqui e ele fazendo, eu posso, lhe dar lá. Vai lá. Eu quero agarrar. Não, pode ficar mais perto que não vai ser longe assim, não. Vai, Não, tô dizendo, você vai pegar e vai pingar ela. pinga ela, vai. Você vai soltar ela no ar. Bote ela assim, ó. Aí solta ela. Vai, tá vendo? Aí ainda tem a mãe. Pronto? Bate palma todo mundo agora.